Eu tô meio cansada para falar, tá? Mas aí vamos lá. A aula da gente hoje vai ser, vamos falar de ortodontia dentro da odontopediatria, e a gente vai falar também de pacientes especiais, tá? Então, são 2 aulas, e hoje a gente finaliza todo o assunto do semestre. Quando a gente fala em ortodontia dentro da pediatria, a gente já está fazendo muita coisa da parte clínica que vai promover essa ortodontia preventiva. Mas às vezes a gente faz e não percebe. Porque tudo que está relacionado à manutenção do sorriso, à manutenção dos dentes descidos, a gente já está fazendo uma ortopreventiva, tá? Então, nossa função dentro da odontopediatria é deixar o paciente o mais funcional possível, livrando esses pacientes de alterações a nível de esqueleto, como a mordida aberta, a mordida cruzada anterior e a mordida cruzada posterior. Porque a gente sabe que esses hábitos deletérios que causam essas alterações, elas iniciam precocemente, elas iniciam quando ainda é criança, tá? Então, é muito importante a gente fazer um diagnóstico precoce, tá? Dessas alterações esqueléticas. E vocês já podem fazer isso, vocês já têm conhecimento teórico para se fazer isso, tá? Então, vocês já sabem reconhecer, vocês já sabem diagnosticar muitas dessas alterações. E caso vocês não consigam tratar futuramente, vocês poderão encaminhar esses pacientes. O tratamento ortodôntico a gente pode dividir em três ortodontias, vamos falar assim. A gente tem a ortodontia preventiva, que a gente vai evitar que uma maloclusão se instale. A gente tem uma ortodontia interceptadora, onde essa maloclusão ela já vai estar instalada. E a gente vai ter a ortodontia corretiva, que a gente também vai corrigir os efeitos dessa maloclusão, tá? Então, falando aqui dentro, a gente vai conversar bastante sobre a ortodontia preventiva e eu vou mostrar alguns aparelhos da interceptadora. A ortodontia corretiva faz uso dos brackets, tá? De alguns dispositivos e a gente não vai aprofundar nesse assunto, tá? Vocês vão ter acho que é um próximo período, no 8º, cadeira de ortodontia, e vocês vão poder se aprofundar em algumas coisas. Alguns conceitos vocês já têm conhecimento. Então, vamos lá. Dentro da ortodontia preventiva, o nosso objetivo é preservar ao máximo a integridade da evolução normal da oclusão. Então, a gente vai evitar a instalação de determinadas maloclusões, corrigindo alguns hábitos, tá? Então, é muito importante a gente fazer essa identificação, principalmente dos hábitos deletérios, tá? Dentro da ortodontia interceptativa, a gente vai interceptar uma situação que já está anormal, ou seja, já existe aquela maloclusão. E o nosso objetivo é restabelecer a evolução normal da oclusão, tá? Dentro da ortodontia interceptativa, a gente pode fazer uso de alguns aparelhos removíveis, tá? Normalmente são aparelhos mais simples que a gente planeja e a gente consegue fazer essas correções. Então, o papel do clínico, vocês daqui a alguns anos, falta pouco, vocês estão no 7º, então daqui a pouco tempo vocês serão clínicos gerais, tá? Então, a função de vocês atualmente é vocês identificarem essas maloclusões, vocês saberem que existe aquela alteração, vocês reconhecerem, certo? Vocês saberem a época ideal para interceptar, porque qual é o grande problema? As pessoas acreditam que só se pode tratar ortopedicamente
Por que não ortodonticamente, quando a criança já trocou todos os dentes, quando a criança já passou dos 12 anos de idade? Mas existem algumas correções que a gente necessita fazer o quanto antes, principalmente quando se refere a alterações de bases ósseas, que é o que a gente mais pega e que a gente consegue identificar, ok? E caso você não trate, você vai fazer um encaminhamento para o profissional adequado, no caso, o ortodontista, certo? Então, a prevenção da maloclusão, ela é considerada uma alternativa potencial ao tratamento, uma vez que as mais comuns são condições funcionais adquiridas, ou seja, a maloclusão é algo que é adquirido, é hábito, atribuída também a dietas pastosas, problemas respiratórios e hábitos deletérios. Então, quando a gente tem uma maloclusão, esses 3 pontos são pontos que, apesar de serem pontos simples e que muitas vezes eles são negligenciados, mas eles são muito importantes e eles interferem sim no desenvolvimento e na formação da oclusão daquela criança, tá? Então, os hábitos deletérios, os problemas respiratórios e até mesmo a alimentação. A gente sabe que uma criança que não mastiga, que é preguiçosa para se alimentar, que é preguiçosa para comer, ela não vai desenvolver bem os músculos da face, ok? E o que seria a ortodontia preventiva? O que a gente pode classificar como ortodontia preventiva? Ortodontia preventiva a gente já faz, mas muitas vezes vocês fazem e vocês não sabem que vocês estão fazendo. Então, a partir do momento que vocês fazem uma conscientização dos pais e do paciente, vocês estão orientando aquele responsável sobre a saúde bucal, sobre a importância dos dentes de leite, sobre a manutenção desses dentes, sobre as perdas precoces, que não adianta a gente perder e não conseguir identificar o momento oportuno para aquela perda. Se vai perder antes do tempo, a gente precisa reabilitar para a gente poder manter esses espaços. Então, a partir do momento que vocês fazem isso, e além disso, vocês conseguem diagnosticar e ao mesmo tempo vocês conseguem eliminar hábitos que são deletérios, vocês estão praticando uma ortodontia preventiva, porque vocês estão prevenindo a instalação de uma maloclusão. Então, essa conscientização dos pais é desde o consumo de açúcar, a dieta daquela criança, os bons hábitos alimentares. Então, tudo isso está relacionado, associado à orientação de higiene e escovação. A gente sabe que os melhores mantenedores de espaço que existem são os dentes descidos, e eles são guias de erupção para os dentes permanentes. Então, eles são extremamente importantes, a gente conseguir preservar e manter esses dentes até o período de esfoliação, a gente está fazendo uma ortodontia preventiva. Da mesma forma, dos procedimentos de evidenciação de placa, profilaxia, aplicação de flúor, que está tudo relacionado com a manutenção e a preservação dos dentes. Os selantes, tá? Aqui, as restaurações, principalmente as restaurações onde tem um comprometimento interproximal, se não forem bem adaptadas, se não forem bem feitas, vocês vão ter a perda de espaço dessa região. E a gente sabe que por baixo desse molar vai ter um pré-molar. Então, tem um espaço aí que é o espaço livre de Nancy, que a gente precisa preservar. E qualquer milímetro que é perdido, ele pode gerar consequências. A gente já conversou bastante sobre as perdas precoces dos dentes descidos. Como eu falei, os dentes descidos, eles são mantenedores de espaços naturais, eles são guias de erupção para os dentes permanentes. Então, quando a gente perde esse dente, o que acontece? O permanente ele vai ter uma rota totalmente diferente. Ele vai perder a guia dele, tá? Então, por isso também que ela é super necessária. A gente já viu o quanto é importante a gente manter esses dentes, ok? Então, a perda precoce de um dente, ela é considerada prematura quando ocorre antes do tempo de sua esfoliação normal. Quando um dente descido, ele é perdido antes do sucessor permanente, tem começado sua erupção.
E a gente já viu que a gente removendo o dente, digamos, se for antes do estágio 6 de Nola, esse dente ele vai ficar, ele tem a chance de ficar dentro do osso, ele vai ficar impactado, ele não tem força eruptiva, porque não tem uma quantidade suficiente de raiz formada. Ao contrário, quando a gente extrai esse dente para frente do estágio 6 de Nola, que a gente pode provocar a vinda mais rápida desse dente para a cavidade bucal, ou seja, para ela entrar em oclusão. Então, a gente tem que avaliar bem qual é o momento que a gente vai remover esse dente e se precisa ou não de algum tipo de mantenedor ou algum tipo de reabilitação, tá? Os assuntos de reabilitação como ortodontia, como eu tinha falado para vocês em prótese, eles são interligados, tá? Eles são de certa forma juntos, ok? Então, quando ocorrem as perdas precoces anteriores, a gente já viu que a nossa maior preocupação vai ser restabelecer a estética, porque vai ficar uma estética desagradável, tá? A gente sabe que quando se perde os dentes e se perde entre caninos, nos casos dos 4 incisivos, a gente não vai ter uma perda de perímetro, tá? A perda de perímetro, ela praticamente não existe, porque as raízes dos caninos, apesar de ser descido, ele é bem forte, ela é resistente no osso, então não vai ter esse encurtamento. Porém, a gente tem que prevenir do hábito de interposição de língua. O hábito de interposição de língua, ele gera várias outras consequências, tá? Então, a gente não vai ter essa preocupação. Perda precoce na parte posterior. Então, quando a gente já tem esse conhecimento que quando se perde um dente posterior, existe o risco de mesialização dos outros dentes, tá? Então, vai haver, se perder um dente, nesse caso aí da foto, foi o dente 55. Perdeu o 55, o dente 16, ele vai mesializar. Com isso, ele vai gerar uma série de consequências. Normalmente, vai girar para o espaço que está faltando dente. Então, o que acontece? Além dessa inclinação, a gente vai ter o desvio da linha média, tá? A linha média é algo que é necessário esteticamente, e a gente consegue identificar quando ela tem algum tipo de desvio. Além disso, pode ocorrer o aumento da sobremordida e a impactação do dente permanente, como a gente já viu. Nesse caso aí, seria o premolar. Então, a gente vai ter uma assimetria do arco, porque o arco ele vai se apresentar, ele vai estar mais encurtado, tá? Um lado vai estar menor do que o outro, ou seja, aí a gente vai observar o hemiarco. Nesse caso aí, o hemiarco direito ele vai estar menor do que o hemiarco esquerdo, e além disso, pode haver alteração na sequência e cronologia de erupção. Se esse dente, se a criança, no caso aí, perdeu o dente 55, se por acaso estiver perto de vir o premolar, ele vai erupcionar bem. Se não, esse dente realmente ele vai inclinar. A gente sabe que demorou um determinado tempo, tem que reabilitar, certo? Então, muito cuidado nessas perdas precoces. E tudo isso a gente está falando dentro da ortodontia preventiva. Entre as consequências, o que é que pode acontecer? Como eu falei para vocês, os dentes descidos, eles são muito importantes. A questão de manter o espaço, de guardar, de ser guia, mas também ele é muito importante para um bom desempenho mastigatório, a questão da articulação, da fala e da oclusão também, tá? Então, eles são mantenedores importantes, principalmente do espaço proximal e funcional. Entre as consequências mais graves, aí a gente está observando é justamente a inclinação ou migração dos dentes adjacentes. No caso aí,
o dente 36. Observem como ele inclinou e houve a... Deixa eu voltar aqui. Oi. Não, não é a foto ainda, não. Aqui, provavelmente, aqui por baixo, o premolar, ele tá preso. A foto que eu queria, né, agora não. Certo? Então, se um dente descido ele é perdido antes que o germe do permanente ele tenha vindo, ele esteja em oclusão, a gente sabe que vai haver um atraso, como eu falei para vocês. Então, a sequência de erupção dos dentes sucessores ela vai estar alterada, como naquele caso, a intercuspidação do molar ela também vai estar alterada. Então, quando a gente fala da idade do paciente, a gente pensa logo no estágio de Nolan. A gente tem que pensar em que estágio está o dente permanente, ok? A consequência mais grave é a migração dos dentes adjacentes, ou seja, vai haver aquela perda do espaço e o dente vai ficar preso naquela região. E essa migração do dente perdido, ele vai provocar algumas coisas. Então, a oclusão local, ela vai estar alterada, porque, digamos que a mesa oclusal do molar permanente, ela não vai estar vertical, ela vai estar inclinada. Então, isso vai alterar, vai ter muitas repercussões, tá? Então, a relação sagital entre os arcos, ela vai estar alterada no que se refere principalmente à classe de molar, vai influenciar na língua, às vezes aquele espaço, a língua coloca, ela é preenchida naquele buraquinho que ficou. A musculatura bucal também, ela vai ser alterada, porque aquela criança que perdeu um dente precoce, ele vai mastigar do lado que tem mais dente, tá? Então, a gente precisa avaliar essa época da perda e as condições de espaço no arco. Naquela foto que eu mostrei anteriormente, a gente praticamente perdeu, deixa eu voltar aqui, a gente perdeu o espaço do premolar. Aqui a gente já vai fazer uma ortodontia corretiva, onde vai ter que distalizar esse molar para poder conseguir ter espaço para o pré. Provavelmente, dependendo da idade, às vezes esse pré, ele não vai ter força eruptiva, então provavelmente vai submeter para algum tipo de tracionamento, ou seja, até o tratamento, ele acaba sendo mais complicado. Pronto, a foto que eu queria, tá? Olha aí o que acontece. E aqui, observem que a raiz do premolar, ela já está quase formada, a gente tem 2/3 de raiz formada aí, ou seja, a força eruptiva já era para impulsionar, mas como o molar, ele é um dente muito forte, ele inclinou e não tem força. Aí, só com um tracionamento. Aqui é o acompanhamento de um desvio de linha média, certo? Observem na foto A gente tem uma alteração de guia canina. Não sei se vocês têm um círculo aí, ó. Quando encosta aqui o canino é que a gente consegue que essa linha fique reta. Mas o paciente, clinicamente, não é nessa foto A, é esse da foto B. Certo? Então, o paciente ele tem um cruzamento de mordida com 5 anos. Aqui é o paciente com 11 anos de idade. Observem que na foto D, a gente vai ter como se fosse um estrangulamento do arco. Vocês conseguem observar que os dentes, os posteriores, os molares descidos e os caninos, eles estão mais palatinizados, eles estão levemente inclinados. Não sei se vocês conseguem ter essa visão. Quando a gente faz meio que uma parábola, a gente consegue ver. Não sei se vocês têm essa visão que eu tenho, tá? Mas com o tempo vocês vão ter. A setinha está mostrando bem, tá? Então, na letra E, a gente consegue ver esse cruzamento. Então, para melhorar isso, foi feito uma disjunção, tá? A disjunção se usa um aparelho ortopédico,
ortodôntico ou ortopédico, um ou outro, pode ser, a gente pode chamar assim, e esse aparelho vai trabalhar em cima da base óssea da maxila, tá? A gente tem duas bases ósseas, a gente tem a maxila e a gente tem a mandíbula. O osso mais fácil da gente trabalhar é a maxila. A mandíbula a gente não tem tanta facilidade. Ele não é um osso tão plástico, onde a gente consegue fazer as movimentações, tá? Então é mais complicado os tratamentos em mandíbula. Diminuição do perímetro do arco. No arco superior, houve a perda. Observem que o espaço ele é muito pequenininho e foi uma perda grande. Vocês podem comparar, pessoal, com o análogo. Observem do outro lado o tamanho do dente que ele perdeu, tá? O segundo molar descido. Ele é um dente relativamente grande quando você calcula mesiodistalmente, principalmente na maxila, né? Então, a gente consegue ver que foi uma perda bem considerável, tá? Nessa foto 2, na região de canino, houve uma perda de espaço. O canino, ele é um dente mais robusto, ele é um dente que ele precisa de mais espaço para erupcionar, e aí não tem, certo? Então, a gente sabe que quanto menor a diminuição desse perímetro, maior vai ser a severidade da maloclusão, tá? Então, a gente vai ter uma maior quantidade de apinhamentos, vai ter uma maior quantidade de rotações, tá? Então, muitas vezes, quando faz a troca dos molares, os pré-molares, eles vão vir rotacionados, vai ter erupção ectópica, não perdeu o dente, então quando perde, ele não vem para a posição, então ele pode nascer por vestibular, ele pode nascer por palatina, então não se sabe direito por onde ele pode nascer, além dos cruzamentos dentários, tá? Então tudo isso vai gerar um desequilíbrio estrutural e funcional. Em relação aos apinhamentos, a gente consegue prever se uma criança ele vai ter problema de espaço quando a gente avalia a relação de incisivo inferior, tá? Então, quando o incisivo inferior ele fica fora do alinhamento do rebordo gengival, ela é uma condição que precisa ser avaliada, porque tem ausência de contatos funcionais interproximais. Então, isso vai favorecer o encurtamento do perímetro do arco. Então, algumas vezes, a gente muitas vezes precisa utilizar da extração seriada, tá? Faz um procedimento de extração seriada para poder facilitar, principalmente do canino, tá? Então, a gente consegue ver aqui três condições de apinhamento, onde o apinhamento mais severo vai ser esse com mais de 7 milímetros, tá? Então, a gente consegue observar, principalmente na dentição mista, a gente precisa fazer uma avaliação inicial da panorâmica para já ir observando, já ir prestando atenção se realmente existe ou não existe esses espaços, tá? E como eu falei para vocês, os incisivos inferiores, eles vão ser o indicador dessa discrepância. Então, como opção de tratamento, a gente vai precisar realmente avaliar a necessidade da criação de espaços, tá? E muitas vezes pode acarretar até na extração de caninos decíduos. Aqui é outra consequência da perda precoce. A foto não está batendo tanto com a condição aqui, no caso seria de um paciente adulto, mas é a mesma ideia. Quando se perde um dente antes, precocemente, a gente vai ter a sensação que o dente ele vai estar crescido, então vai ter esse aumento. Como não tem o contato, você vai dar essa aparência que vai estar crescido. Quando isso acontece, vai haver uma alteração na oclusão, tá? Então, são algumas observações que a gente precisa fazer. Então, vamos falar da manutenção de espaço. Vocês já têm conhecimento sobre a manutenção dos espaços, dos mantenedores. A gente já viu alguns, principalmente para a parte superior. Então, a manutenção do espaço, ela é uma das atividades
mais importantes na prevenção das maloclusões. Então, quando a gente fala de ortodontia preventiva, a gente vai trabalhar em cima da prevenção desses espaços, tá? Então, o que é que a gente tem que se atentar? A gente precisa ter em mente a questão das perdas precoces, as extrações, tá? Se for remover um dente descido, pessoal, prestem atenção na idade da criança. Não façam extração de segundo molar descido se não tem o primeiro molar permanente, porque aí complica, tá? A gente sempre tem que pensar nisso, porque existem alternativas. Ah, professora, se meu paciente ele não tiver condição, o que é que a gente faz? Existem alternativas mais baratas, econômicas, que a gente consegue fazer dentro de um consultório, de uma UBS, tá? Então, é realmente a gente pensar na mecânica e na consequência que a gente pode fazer com aquele paciente, aquele prejuízo que a gente vai gerar, tá? Então, a gente vai pensar sempre na preservação do espaço presente, para reduzir a severidade ou a prevalência das maloclusões. É esse o nosso objetivo dentro da ortodontia preventiva. E a gente faz isso através dos mantenedores de espaço, tá? Esses mantenedores de espaço, eles vão ter indicações específicas, eles são elaborados, eles são pensados para aquele paciente, então a gente vai ter um tratamento individualizado, tá? Não é uma receita que a gente vai não, a gente vai pensar individualmente, tá? Alguns casos eles podem se coincidir, mas as indicações são específicas e individualizadas. E a gente vai precisar muito da colaboração do paciente. Acho que as principais características de um mantenedor de espaço, o objetivo principal dele é a manutenção do espaço mesodistal e vertical. E esses mantenedores, eles não podem provocar ou gerar algum tipo de alteração a nível de tecido mole e adjacentes, vizinhos. Eles têm que ser inócuos, tá? Até aos dentes suportes. Eles não podem gerar nenhum tipo de força. De preferência de confecção simples, eles têm que ser resistentes e que sejam de fácil higienização. E outra coisa muito importante, eles não podem restringir o crescimento ósseo, tá? Então, todo mantenedor de espaço, a gente tem que pensar em mantenedores que não alterem o crescimento da criança. Em relação à colocação, tá? A gente precisa ter uma ideia do tempo de perda do dente descido. O ideal dos mantenedores de espaço é quando você faz uma extração, você já vai pensar no mantenedor. Mas para isso, a gente tem que ter em mente o local da perda, a gente vai avaliar se o espaço já foi perdido. Se o espaço for perdido, pessoal, não adianta colocar mantenedor. Se foi perdido, a gente vai precisar de recuperador. Tá? Então, já é outro dispositivo totalmente diferente. Avaliar a idade do paciente, como eu falei para vocês, a gente vai observar o estágio de nula, vamos observar a sequência de erupção e a quantidade de osso que recobre o dente, principalmente quando a gente está falando de perdas que são muito precoces e que a gente sabe que se a gente tira antes do tempo esse dente, vai haver uma formação óssea ali naquele dente. Tá? Então, tudo isso a gente vai precisar avaliar. Como eu falei para vocês, como vocês já sabem dessa informação, quando a gente tem uma perda precoce anterior, a gente vai fazer um mantenedor estético funcional, tá? A fim de evitar aí a interposição de língua, que é um hábito terrível, tá? Então, uma perda unilateral, se por acaso a gente não reabilitar, pode haver sim um desvio de linha média, ok? Como eu disse para vocês, se não reabilitar, os dentes vizinhos, os dentes adjacentes, eles vão em busca daquele espaço vazio, daquele espaço perdido. Então, isso é muito comum de acontecer, tá? Então, a lingualização e a distalização dos incisivos para o lado que vai estar desocupado. Se por acaso for bilateral,
tá? Se for dos dois lados e a gente não colocar, lógico, isso vai acontecer se perder canino também. Pode ter uma diminuição de arco, tá? Principalmente quando o canino, ele é envolvido. Professora, pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer. Dependendo da condição que esteja, pode ser uma perda total. A criança pode perder tudo. Vocês sabem disso. Então, se perder o canino, vai ter um encurtamento e vai lingualizar tudo, certo? Aqui a gente tem o mais famoso dos mantenedores de espaço posterior, que é o banda-alça, tá? O mais utilizado é realmente o banda-alça, esse coroa-alça, nem tanto, certo? O banda-alça, ele é de fácil confecção, então, se você tá no seu consultório, a criança vai perder um dente lá, sei lá, aqui no caso perdeu 54, tá? Ou, desculpa, 64. Então, vai fazer a escolha da banda. Existe dentro, a gente tem em orto, a gente tem um conjunto de bandas ortodônticas, tanto para a parte superior como para a parte inferior. Então, a gente vai fazer uma seleção da banda, vai moldar, vai vazar o gesso e vai mandar para o protético, tá? E vai pedir para fazer um banda alça. Depois disso, instala. O momento ideal para a gente fazer. Então, quando a gente pega um paciente que não dá para fazer a endo daquele dente. Então, a gente vai fazer a extração. Vamos extrair? Vamos. Marcamos a extração e um dia depois, a gente já planeja a manutenção, o mantenedor de espaço, tá? Então, aí, no caso aí, você vai fazer um tratamento casado. Você vai fazer um tratamento clínico de extração e, ao mesmo tempo, você vai reabilitar, certo? E mostrar. Você não precisa, se você tiver esse conhecimento e você não passar para o seu paciente, não adiantou de nada, certo? Tem que mostrar porque que é importante, porque tem que reabilitar, certo? Mas e ele é super simples de fazer e é tranquilo, a criança fica com ele tranquilamente. A remoção dele é quando o dente permanente já vier aparecendo aqui, já vier opcionando dentro desse espacinho. Outros mantenedores, quando a gente tem perdas múltiplas, extrações múltiplas, pode ser também, perdas múltiplas do arco inferior, a gente pode fazer uso do arco lingual de Nance. Uma das funções desse aparelho, ele é um aparelho, pessoal, então ele tem várias indicações. E dentro das indicações, a gente tem a questão da manutenção dos espaços, tá? Então, aí a gente consegue ver tanto que pode deixar ele, e normalmente quando a gente utiliza com ortodontia corretiva, a gente coloca um tubo nessa banda. Nesse caso aqui tem um tubo, não sei se vocês conseguem ver aí direitinho que tem um tubo, tá? Então, aqui a função é para não perder a questão de perímetro, tá? A gente já consegue observar, não sei se vocês conseguem observar como eu, mas aqui já tem uma perda pequena, mas existe uma perda de espaço. Quando a gente faz a comparação com o tamanho mesiodistal do dente análogo, a gente consegue ver que houve uma certa perda. E, ao mesmo tempo, o ortodontista aqui, no caso, vai utilizar dentro do plano de tratamento corretivo. Quando as perdas, elas são no arco superior, a gente pode utilizar esse botão palatino de Nance. É uma das opções, tá? É utilizar esse botão palatino de Nance. A gente pode fazer uso dele sim também, tá? Diagnosticar e eliminar hábitos orais deletérios. Dentro da ortodontia preventiva, a gente tem a obrigação de identificar esses hábitos, tá? Tanto diagnosticar como eliminar. Como é que a gente vai diagnosticar esses hábitos? Na anamnese, tá? Na conversa é que a gente consegue identificar alguns hábitos. Tem outros que a gente não consegue realmente. Como eu falei para vocês, o sistema estomatognático, tá? Vamos pensar em boca, vamos pensar em músculo, vamos pensar em lábio, vamos pensar em língua, tá?
todo o sistema ele está em equilíbrio. Para ocorrer uma maloclusão, ela tem que ter um desequilíbrio em algum desses processos que eu citei para você. Ou faz alguma força maior a nível de bucinador, ou faz uma força maior de língua, tem uma interposição de língua muito forte, ou ainda tem uma sucção de lábio. Eu vou mostrar para vocês algumas alterações, alguns hábitos deletérios que vocês vão observar que são coisas simples, mas que a gente pode eliminar e pode tratar isso. Quando a gente não trata os fatores principais, se a gente for fazer uma ortodontia corretiva, a possibilidade da gente fazer um retratamento, ela é muito grande. Porque se a gente não tira a causa principal, não elimina aquela causa principal, a posição vai voltar ao que era, tá? Então, aqui na imagem, tem aqui um exemplo de uma força de lábio e a força de língua, elas estão equilibradas. Da mesma forma que o bucinador, ele também está em equilíbrio com a língua. Caso haja um desequilíbrio entre essas estruturas, uma maloclusão ela pode ser instalada, tá? Então, a gente chama de tem algum hábito deletério. Eu vou falar para vocês um bem simples, uma bobagem, mas que para a gente não é, que a gente tem que observar com outros olhos. Às vezes, eu não sei se vocês têm alguém aí que tem filho, mas é muito comum as crianças, quando estão estudando, colocam a mãozinha aqui, ó. Só o fato de colocar essa mão pressionando a maxila, você vai estar gerando uma força, que se essa força, ela for persistente, tiver uma frequência muito grande, dependendo da intensidade também, o que é que vai acontecer? O osso, ele vai ser estrangulado, digamos aqui, ó, ele vai ser pressionado. Então, aqui você pode promover uma mordida cruzada, a criança, no caso, ela pode promover uma mordida cruzada, tá? Por hábito. Lembra que a criança, ela está em crescimento, ela está em desenvolvimento. Então, aquele osso, ele também está em crescimento. Então, quando você faz isso, você está tirando o equilíbrio daquele sistema que a gente conversou, tá? Então, quando chupa dedo, tem hábito de sucção digital, a criança pressiona esse bucinador, certo? Além de pressionar o bucinador para fazer a sucção, ela vai pressionar o dedo no palato. Então, crianças que têm hábitos de sucção digital, a gente consegue observar a alteração de palato. Então, o palato, a maxila, ela vai se tornar mais, a gente chama orgival, ela vai ficar bem estreitinha, tá? Então, além disso, pode também ter um cruzamento, certo? A chupeta, quando tem o hábito de sucção, pode ser de bico, chupeta ou mamadeira. Vamos falar da chupeta. Nesse caso aí, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um paninho. Quando tem essa naninha, eu acho que eu já comentei isso para vocês. Quando tem a naninha, pessoal, o dente, a força vai puxar os dentes. Então, os dentes eles vão vestibularizar mais, tá? Então, vai ser aquela mordida característica. A gente sabe quando a criança ela faz alguma sucção. A mesma coisa nessa foto aí que vocês estão vendo, ó. O que acontece aí, essa mordida cruzada? Desculpa, essa mordida aberta. Provavelmente, algum hábito que ela tem não permite tanto o crescimento da região anterior, no caso dos incisivos, vai ter a barreira, certo? Então, vai interromper a erupção, porém, atrás vai continuar em crescimento, tá? Então, o que acontece? Vai abrir a mordida. Então, quando abre essa mordida, vai ter o toque atrás e abre na frente, certo? São alguns hábitos que, se a gente prestar atenção, a gente consegue realmente identificar e que elas realmente geram a maloclusão.
Sucção de lábio também, a mesma coisa, tá? Às vezes a criança tem hábito de succionar o lábio, então ela coloca, faz assim, ó. Coloca o lábio entre a face palatina dos incisivos, aí vai o overjet, certo? Roer unha. Outros hábitos, tá? Então, a gente vai ter roer unha também gera alteração, pode rotacionar algum dente, tá? Aqui é uma criança com bruxismo, a gente sabe que também que vai ter alteração da oclusão, e o bruxismo hoje, ele é muito difícil da gente controlar, a gente não tem como a gente curar o bruxismo. O bruxismo, ele é basicamente controle, porque a gente sabe, alguns estudos têm mostrado que é alteração a nível do sistema nervoso central, tá? Então, não é só a questão de usar placa. Em criança, a gente não usa placa, tá? Mas é realmente investigar, tá? Aqui a gente tem uma criança respiradora bucal. Então, quando a criança, ela não respira pelo local correto, também vai interferir nos dentes, tá? Então, a respiração correta, ela também vai ser uma maneira de ajudar, tá? Ah, professora, como é que eu vejo isso? A gente vai observando a medida de perfil, a gente vai observando a face daquele paciente. Ele é muito característico quando a gente vê um respirador bucal. Às vezes tem criança que você vai fazer a avaliação. Uma das formas que a gente avalia se a criança ela está respirando pelo nariz é a gente pegar um roletezinho de algodão e coloca pertinho da narina. Se estiver respirando 100%, vocês vão ver que o algodão vai balançar. Caso não, você já sabe, tá? Aqui ainda a sucção, certo? Então, aqui mostrando para vocês que quando tem a sucção digital ou a sucção de algum dispositivo como chupeta ou bico da mamadeira, pode ser também a fralda. Tem uma paciente que pegava um pano assim de fralda, um bolo, botava dentro da boca, pode ser qualquer coisa, tá? Que vai gerar essa sucção. Os incisivos inferiores e os incisivos superiores vai haver a erupção restrita e vai ter um crescimento posterior, um crescimento vertical, por isso que se abre a mordida, tá? A gente sabe que quando a gente consegue remover o hábito, tá? Por volta, quando as crianças são menores de 5 anos, a gente pode falar entre 4 anos mais ou menos, o posicionamento dentário ele volta, certo? O posicionamento dentário. A posição de língua, não, tá? Principalmente se essa criança tiver uma interposição lingual. No caso, a postura que eu falo, tá? Então, aqui, posição inferior da língua. Como é que acontece para ter uma mordida, outra maneira de se ter uma mordida cruzada superior? Posicionamento de língua, tá? A gente sabe que a língua é um músculo, alguns são mais espalhados, tá? Então, quando a língua, ela se posiciona no palato, no céu da boca, ela vai estar espalhada, ela não vai estar em contato com os dentes. Então, associado com a respiração, isso vai permitir o crescimento ósseo da maxila. Porém, quando essa criança, ela tem uma respiração bucal, ela coloca a língua numa posição errada, ela tem uma postura errada, coloca no arco inferior, a parte superior, ela não vai crescer. A gente vai observar o contrário, vai ter uma atresia de arco superior e o arco inferior é que vai ficar largo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar algum paciente assim. Pode ser que na clínica a gente consiga, mas é comum quando a criança ela tem hábito de respiração bucal, o arco inferior, ele é muito maior que o arco superior. É a panela grande, que a gente faz essa analogia, que a panela, ela vai ser maior do que a tampa. Essa relação não é a correta, é o contrário, tá? Então, são hábitos, são coisas que a gente precisa ter essa sensibilidade e conseguir observar.
Uma das formas de tratamento, para a gente poder tratar, para auxiliar, não é fácil a gente tirar uma chupeta, tem que fazer um trabalho aí com a criança, tá? A sucção digital eu sempre falo que é pior, tá? É melhor que a criança faça uso de chupeta do que faça de dedo, porque a chupeta a gente consegue remover mais fácil, mas o tal do dedo é muito difícil. Logo, o dedo tá pregado aqui, tá? Então, um dos dispositivos que vai auxiliar na remoção do hábito é a placa palatina. Vocês estão vendo, é a grade palatina, que é essa grade aqui que é instalada e fica dessa forma. Com a remoção do hábito, existe a tendência ao fechamento da mordida, certo? Então, aqui a gente precisa não só de um trabalho de ortodontia, mas a gente também precisa da ajuda do fono para fazer alguns exercícios. A gente vai fazer esse fechamento, fazer esse tratamento, porém, tem a questão da língua. A língua tem que se posicionar corretamente. Aí entra o fono, tá? Observem que a grade, ela tem que realmente fechar, certo? Então, se a grade ficar muito curta, não vai adiantar de nada, porque a língua vai passar, tá? Então, a grade, quando faz a oclusão, ela tem que ser onde os dentes, eles sejam longos, para que feche aquele espaço, porque ela vai colocar a língua ali e vai tirar, tá? Aqui é um artigo da maloclusão em associação com variáveis socioeconômicas, hábitos e cuidados em crianças de 5 anos de idade. Quando a criança tem menos de 5 anos, a gente consegue remover o hábito, os dentes vão voltar, certo? Então, é muito comum as mães relatarem, doutora, consegui, o dentinho tá melhorando, tá ficando bonitinho, não sei o quê. Isso é bem comum, tá? Aqui, em relação à mordida aberta, a gente tem duas alterações aqui. A gente tem um pressionamento atípico primário, tá? Que determinou aquela maloclusão. Aí, no caso, é a posição de língua. A gente observa que a língua, ela tá bem espalhada. E aqui nessa segunda foto, a gente tem um pressionamento atípico secundário, tá? Então, essa interposição, ela vai ser uma consequência dessa mordida aberta. Ela é uma adaptação a uma mordida aberta, ela já criada, tá? Esse tipo de tratamento, onde a gente coloca só 4 brackets, tá aqui, mas não é foto minha, tá? Normalmente eu não faço assim, tá? Não tem tanta indicação, não tem sentido isso aqui, tá? Aqui ainda sobre o posicionamento atípico da língua, o tratamento à grade, e a gente também tem uns esporões, não sei se vocês já viram os esporões, que são essas coisinhas aqui, ó, que a gente instala na face lingual dos incisivos. Então, quando o paciente coloca a língua aí espeta e ele lembra que tem que colocar a língua na posição correta, tá? Pode ser utilizado em associação com uma ortodontia corretiva. Eu tenho uma amiga que está tratando uma paciente de 22 anos, 22, meu Deus, uma paciente adulta, que ela chupava dedo, ela fazia sucção digital, era enorme a mordida aberta dela e conseguiram fechar, tá? Conseguiram fazer o fechamento com a grade, o uso da grade, e tá utilizando agora a ortodontia corretiva. Muito bonito o caso dela. Aqui é o exemplo que eu falei para vocês de sucção e interposição de lábio inferior, tá? Então, deixa eu voltar. É muito comum acontecer isso. Paciente, você tá lá fazendo anamnese e você observa que o paciente constantemente ele prende o lábio inferior nos dentes superiores, tá? Então, o que acontece aí? A gente vai observar uma protrusão dentro do alveolar superior, vai vestibularizar, tá? E vai ter uma retroinclinação dos incisivos inferiores, porque a força do lábio vai jogar esses dentes lá para trás,
tá? Além disso, a gente vai observar que o lábio superior, ele vai ser hipotônico, ele não vai ter tanta força, ao contrário do lábio inferior, que ele vai ter uma tonicidade maior, uma vez que ele está promovendo essa vestibularização dos incisivos superiores. A gente vai ter uma hipertrofia do mentoniano. Então, o que acontece? Essa criança, quando faz isso, a gente vai ver que o músculo, ele vai estar trabalhando o mentoniano, tá? Além disso, essa pressão do lábio inferior, ele vai impedir o correto desenvolvimento da arcada inferior e vai associar com uma mordida profunda, tá? Observem como é grande esse trespasse horizontal, como ele é acentuado, ele é gigante. Então, se essa criança ela tem uma tendência a ter essa mordida, essa maxilar mais protruída, piora com essa inclinação dos dentes, tá? Então, em geral, os incisivos inferiores, eles vão tocar, pessoal, na mucosa palatina. A gente vai observar, quando ele fechar, não vai encaixar em dente, vai encaixar em mucosa e vai estar associado ao retrognatismo mandibular. Para resolver este caso, uma das opções de tratamento é esse aparelho aqui, ó, que a gente chama de PLA, tá? Então, a gente vai tirar, vai fazer com que esse lábio não tenha tanta tonicidade, não, e o lábio não vai pressionar mais esses dentes, tá? A onicofagia, que é o hábito de roer unha, por sua vez, ela é considerada consequência de um estado psicoemocional de ansiedade e relaciona-se a uma necessidade insatisfeita de morder, muito comum em criança e em adulto. E existem crianças que vão roer unha tanto da mão quanto do pé, certo? E está muito relacionado com a ansiedade. Tá? O hábito de morder lábio, língua e outros objetos também podem surgir como substituição à sucção e ocasionar problemas oclusais. A gente sempre fala que quando sai de um hábito, procura outro, tá? E isso eu não estou falando só de criança, estou falando em geral, é a psicologia que fala que quando a gente deixa um hábito, a gente costuma procurar outro, vai se viciar em outro, tá? Uma criança, por exemplo, que deixa de chupar dedo, provavelmente a chance de roer unha é muito grande. A chance de pegar roupa e ficar mordendo, chupando roupa, também é grande, tá? Então, ele vai sair meio que de um hábito para outro, tá? Isso não sou eu que estou afirmando. O bruxismo, ele é o hábito de maior complexidade quanto à etiologia, não sendo claras as suas causas, são causas multifatoriais, e como eu falei para vocês, atualmente sabe-se que tem um fator, pode ter um fator hereditário, pode ter um fator a nível do sistema nervoso central, tá? Então, a gente consegue fazer um controle, mas curar realmente a gente não consegue. Então, sabe-se que este hábito consiste em ranger os dentes, contraindo os músculos mastigatórios sem intenção funcional, ou seja, sem a função de se alimentar. Aqui falando um pouquinho mais, tá? Sobre aquele paciente que eu falei para vocês, que é respirador bucal, certo? Então, a gente consegue observar o rosto dessa criança. Normalmente, essas crianças, elas têm uma síndrome, acho que sim, eu vou lembrar. Não me lembro, não tô lembrada não, mas na frente eu falo, tá? Mas essas crianças, pessoal, normalmente, elas têm um rendimento menor na escola, porque elas não têm uma qualidade de sono boa, elas não dormem tanto. Então, são crianças que são mais desatentas do que quando você compara com outras crianças. Então, ela vai ter
não vai ter a via de normalidade, a via normal a via nasal de respiração. A gente vai ter a questão da respiração bucal. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma hipertrofia de corneto, desvio de septo nasal é muito comum. Essas crianças têm chances de terem rinites alérgicas, hipertrofia de amígdalas e adenoide, porque a gente sabe que quando a respiração é feita bucal, vai ter uma sobrecarga, então não vai ter aquela questão da filtragem do ar, do aquecimento. Quando tem a filtragem do ar, muitos dos micro-organismos, eles ficam retidos nos pelos nasais, então acaba que a amígdala e a adenoide, ela fica sobrecarregada, tá? Então, vai ser uma respiração bucal, onde a gente vai observar uma atresia de maxila. A respiração, ela também vai influenciar no desenvolvimento da maxila, assim como a posição da língua, a respiração também, tá? Atualmente, a gente trabalha com a odontologia miofuncional e fala muito isso, a questão do hábito de língua, a questão da respiração. Então, é algo novo que a gente está fazendo, mas que tem tudo a ver, tá? Então, a língua, ela vai ficar mais inferior, ela vai se acomodar mais inferior, não vai ter o contato com a maxila, com a borda palatina, como eu falei para vocês. O lábio, como é uma respiração bucal, eles não vão ter um selamento adequado, vai estar sempre com aquele lábio entreabertos, tá? A mandíbula, ela vai se posicionar mais para baixo, mais para trás. Então, são algumas alterações que a gente consegue observar. O próximo slide, síndrome da face longa, tá? Além de todas essas características que eu falei para vocês, a questão de postura dessa criança também vai mudar, certo? Então, se você observar fisicamente, não só a questão da região de boca, mas a coluna também vai estar alterada. Então, essa criança, ela vai ter uma rotação posterior de cabeça, os ombros, eles vão estar mais para frente, eles vão estar mais encurvados, vai ter um relaxamento compensatório dessa região torácica, então é aquela barriguinha para frente, tá? Vocês vão ver que ele coloca para frente o ombro e a barriga também vai, tá? Então tá tudo isso associado. Além disso, a gente consegue observar
Pediatria, a gente faz atendimento a esses pacientes, tá? É uma das nossas atribuições. Na minha época, deixa eu ver se não lembro se tinha a especialidade, eu acho que estava iniciando a especialidade de pacientes especiais, mas hoje existe uma especialização só de pacientes especiais, tá? É outra especialidade que ele acaba também sendo um casamento com o odontopediatra. A gente já é acostumado a fazer alguns atendimentos mais complicados e muitos dos colegas, eles encaminham para a gente fazer esse tipo de paciente, tá? Fazer o tratamento desses pacientes. Então, esse dado é da OMS, da Organização Mundial de Saúde, no ano de 2001. Recentemente, o IBGE fez um levantamento, isso em 2009, e eles verificaram que 45 milhões de pessoas aqui no Brasil possuem algum tipo de deficiência física, sensorial ou mental. E isso corresponde, pessoal, a 25% do Brasil, tá? É muita gente. A gente sabe que é muita gente que precisa, e como tá aí, não é só a limitação motora, mas qualquer outro tipo de limitação, tá? Então, esses pacientes, como a gente sabe que é uma quantidade relativamente alta, é um percentual alto, 25% é muito, e a gente sabe que com o avanço da ciência e da tecnologia, a sobrevida desses pacientes, ela tem aumentado, tá? Então, ela é maior. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que promover uma maior qualidade de vida para esses pacientes. De que maneira? Principalmente na parte de informação. Nós somos profissionais de saúde e a gente tem que levantar essa bandeira da importância do pré-natal, tá? Não só o pré-natal odontológico, é muito importante de se fazer, sim, mas o pré-natal também é muito importante. Os cuidados durante a gestação. Existem locais que as mulheres não fazem pré-natal, não se cuidam, tá? Então, quando a gente tem um cuidado maior durante o período gestacional, vai ter uma redução da prevalência do número de indivíduos com deficiência. Então, é isso que a gente está buscando. De que maneira pode ser esses cuidados, tá? Fazer mensalmente o controle pré-natal. Tem mulher que, tipo, tá com 5, 6 meses de gestação e por alguma razão, eu sei que todo mundo deve morar perto de Caruaru, ou então aqui perto de Garanhuns, são cidades, digamos assim, mais evoluídas a nível de serviço, porém existem cidades menores onde a questão cultural, às vezes não precisa fazer, tem muito isso, principalmente aquelas mulheres que têm muitos filhos, às vezes o homem é um pouco mais ignorante, e fala, não precisa fazer para Natal, para que fazer isso? Enfim, tá? Então, quando se tem esse cuidado gestacional, é muito melhor. E esse cuidado também ele tem que ser expandido em relação à alimentação. Uma alimentação mais balanceada, evitando carnes cruas ou mal passadas, tá? Se tem contato com gatos, evita quando tiver gestante. A gente sabe que o bichinho pode transmitir a toxoplasmose, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Se essa mulher, ela pretende engravidar ou se está grávida nos primeiros meses, é importante que se faça o consumo de ácido fólico, que é a vitamina B9, tá? Tudo isso tem que ter o acompanhamento médico, mas a gente sabe que ele é muito importante para a formação do sistema nervoso central, o ácido fólico. E em alguns alimentos eles estão presentes, laranja, caju, espinafre, selga, legumes, fígado. Então, esses alimentos têm que ser incentivados, além da complementação, que a gente sabe que quando faz o pré-natal, provavelmente vai tomar as drágeas, né? Não ingerir álcool, evitar fumar, ter realmente hábitos saudáveis, tá? E
uma coisa muito importante, solicitar o teste do pezinho nos primeiros dias de vida, porque ele pode detectar precocemente várias doenças, tá? Entre elas, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, toxoplasmose congênita, infecção congênita por HIV, erros inatos do metabolismo, fibrose cística. Hoje à tarde eu até recomendei para os meninos. Não sei se vocês conhecem os TEDx. Vocês conhecem? Que são quem gosta e quem é curioso, gosta de assistir pequenas palestras, tá? É uma pequena palestra de 15 minutos, tem no YouTube. Vocês vão procurar, é de uma jornalista, acho que é, eu não sei, é Larissa, deixa eu ver se eu acho aqui para mandar para vocês. Por que que eu tô falando isso para vocês? Larissa Carvalho. Eu não sei se vocês sabem a história dessa jornalista. Ela é uma jornalista da Globo Minas, e ela fala que matou os neurônios do filho dela. O TEDx começa dessa forma. Ela teve um bebê, ele nasceu aparentemente saudável, e com o tempo, ela veio observar que ele começou a ter algumas alterações, eu acho que eram musculares, eu não tenho certeza, ou era neurológica, enfim, mas que estava comprometendo, acho que era a capacidade motora dele. Depois de muito investigar, pessoal, ela ficou sabendo que era uma doença que ela comia alguma coisa e passava pelo leite. Aí o que que acontece? Essa doença, ela é detectada no teste do pezinho expandido. Eu não sei se vocês lembram que teve uma campanha, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, não me falha a memória, mas ela estava movimentando as redes sociais para que o SUS fornecesse esse teste do pezinho ampliado. Porque o atual, eu acho que só pega 20 doenças, só consegue detectar 20 doenças. O expandido, ele parece que 50. E é um exame que é feito em rede privada. E não é um exame tão caro, tá? Ela quis dar o exemplo dela, apesar dela ter condição. Ela não, eu acho que na época ela só fez realmente o do SUS, mas se tivesse feito, digamos assim, esse expandido, se esse teste do pezinho expandido ele fosse fornecido pelo SUS, com certeza poderia ter sido detectado, né, e não teria acontecido o que aconteceu com o filho dela. Então, se vocês têm curiosidade para saber mais, é o TEDx Larissa Carvalho, tá? É só a nível realmente de conhecimento. Eu gosto muito dos TEDx. Então, segundo a OMS é um teste de sangue. É no pé, Bruno, esse teste do pezinho. Ele faz um furinho no pé do bebê e faz esse teste, eu acredito, na maternidade. Tem alguém da enfermagem aqui? Às vezes tem sempre alguém que tenha uma outra graduação, alguém sabe explicar, mas eu não sou mãe, por isso que eu não sei direito também. Mas se faz um furinho, assim que nasce, no pezinho do bebê e colhe um pouquinho de sangue, aí faz esse teste. Certo? Mas esse outro que é expandido, ele não faz no SUS, ele só faz em rede privada, certo? No pé colhe esse sangue e faz a análise lá. O processo assim, realmente eu não sei como é que é. A gente pode pesquisar depois. Então, a OMS, ela ainda classifica, né, as pessoas com deficiência em 3 grupos. As funcionais, que é memória, visão e audição. Estrutural, ó. E isso, colhe o sangue no pezinho mesmo, exatamente, Bárbara. Colhe no pezinho mesmo. Não sei nem tamanho, é uma furadinha que leva, certo? Aí a gente vai ter a estrutural, que está relacionado com as doenças sistêmicas, e a pessoal. Essa pessoal é uma limitação, algum tipo de limitação que a pessoa vai ter. Seja ela uma ausência de leitura, algum problema de comunicação, ou até mesmo algum problema de locomoção. E o que é mais importante aí?
para esses três, independente da classificação, é muito importante uma atuação multidisciplinar e interdisciplinar. Ela é vital quando a gente pensa em qualidade de vida para esses pacientes, certo? Eu estou um pouco fanha, porque eu tive uma crise de rinite horrorosa ontem. Quase não estou conseguindo falar direito, então vocês me perdoem se eu der uma parada, que eu estou cansando um pouco. Eu acho que é porque está mudando também a temperatura. Então, nesses pacientes, vamos focar um pouquinho para a nossa área, tá? Quais são as alterações que a gente mais encontra? Cárie, doença periodontal e as maloclusões, tá? São basicamente essas três. Em relação à cárie, o que a gente pode falar? O risco de cárie, ele está aumentado porque existe a questão dos medicamentos que essas crianças fazem uso. Então, esses medicamentos, normalmente, são medicamentos que são mais açucarados, né? Tem uma composição, tem açúcar, tá? Associado a isso, vai ter uma deficiência do controle muscular. Porque nem todo pai entende que a criança não consegue fazer só, então às vezes é por alguma razão ou o cuidador não tem nem paciência de fazer. Associado a isso, vai ter a higienização precária, tá? Então, esses três itens, a gente vai ter um maior risco de cárie, tá? Pode ter um aumento maior. Em relação à hiperplasia gengival, é muito comum essa alteração a nível de gengiva desses pacientes. E a gente consegue explicar essa alteração porque esses pacientes, eles não vão fazer uso de medicamentos anticonvulsivantes, tá? A maioria deles fazem esse uso dessa medicação. Oi, Daíse. Faz um furinho no calcanhar e coloca um papel no filtro. Tem que ser feito em até os 5 primeiros dias de vida, mas nem sempre. Isso aí, perfeito, Daíse, maravilhoso. Já explicou. O grande problema é a mãe fazer, né? Imagine se todas as mães fizessem, pessoal, seria maravilhoso. Muita coisa podia ser evitada. Perfeito. A grande maioria atrasa, infelizmente, infelizmente, né? Aí acaba que tem consequências isso. Obrigada, Daíse. Então, além dos medicamentos anticonvulsivantes, eles muitas vezes podem fazer uso de bloqueadores de cálcio. E esses bloqueadores também têm os imunossupressores. Então, essa combinação de medicamentos associado também com a deficiência do controle do biofilme, vai gerar essa hiperplasia gengival, tá? Vamos falar um pouquinho do atendimento odontológico, tá? O atendimento odontológico ainda é um desafio para muitos colegas. Às vezes, não sei se vocês já viram uma clínica de pacientes especiais ou já tiveram a oportunidade de estar lá ajudando. É um pouco tenso, você vai, às vezes grita, às vezes chuta, dependendo do tamanho, não é fácil de manter a boca aberta, tá? E aí, então, o tratamento odontológico, ele é ainda um desafio pra gente como profissional. Ele pode ser realizado tanto em consultório como ambulatório, e quando a gente não consegue fazer esse atendimento a nível ambulatorial, a gente pode levar esse paciente para fazer em hospital, a nível hospitalar, com anestesia geral. É bem comum, tá? Então, os requisitos, o que é ideal para a gente fazer esse atendimento? Que o tratamento ele tem que ser realizado em dupla, tá? Então, auxiliar, a pessoa que vai lhe ajudar, ele tem que estar bem treinado. O responsável também pode estar presente, porque vai ajudar bastante, tá? E outra coisa, a gente só pode iniciar o tratamento, propriamente dito, com o plano de tratamento traçado,
certo? Porque a gente precisa de organização. A gente precisa traçar, hoje a gente vai fazer, sei lá, raspagem, ou a gente vai fazer restaurações, tá? Então, tem que deixar tudo muito organizado. Ah, vou precisar de todo o material de restaurador, vou precisar, sei lá, mais, enfim. A mesa clínica tem que estar toda pronta, tá? De preferência, a gente vai fazer um exame clínico intrabucal após a profilaxia. Porém, nem sempre isso é possível. Aí, o que é bom vocês terem perto? Escova de dente, porque aí a gente faz uma escovação, remove o que tiver de placa, já para facilitar a anamnese. Normalmente, o tempo clínico que a gente atende o paciente tem que ser um tempo clínico curto. Às vezes o paciente ele não está sedado, vai estar lá estabilizado, mas a gente precisa ter uma agilidade no atendimento. Por isso que é importante que o auxiliar, a pessoa que vai estar lá ajudando você, que ela seja treinada, tá? E outra coisa, a gente nunca pode deixar o paciente sozinho na cadeira, tá? Essa recomendação não só para os pacientes com necessidades especiais, mas também os pacientes odontopediátricos, tá? A gente não vai deixar o paciente nunca sozinho na cadeira. Sempre, como vocês trabalham em dupla, trabalham em trio, então nunca deixe só, até mesmo no consultório de vocês, tá? Aqui são exemplos de atendimento odontológico. Aqui a gente tem uma colega. Essa caminha que o paciente está deitado, ela chama Macri, certo? A perna, ela fica dentro de uns buraquinhos e ela fica envolvida aí por essa lona, tá? A gente também pode fazer o atendimento na cadeira de roda, nada impede, tá? Na nossa cadeira odontológica. E se a criança ela for pequenininha, a gente pode utilizar a técnica joelho-joelho, tá? Então, aí a gente vai se adequar à necessidade do momento. No pré-atendimento, é muito importante a gente fazer uma anamnese. A gente precisa conhecer o histórico médico daquele paciente. Quais são os medicamentos que ele faz uso. Então, uma história médica realmente completa, tá? A gente precisa saber se esse paciente já passou por outro dentista, se não foi a primeira vez, como é os cuidados, como é que os cuidadores ficam com ele. Realmente, a gente fazer uma anamnese bem feita. Em muitos casos, a gente precisa conversar com o médico, discutir o plano de tratamento, mostrar a necessidade daquele paciente com o médico que acompanha, tá? E outra coisa muito importante, o dentista, ele tem que saber a sua limitação, tá? Bem como conhecer a limitação do paciente. A limitação do dentista que eu falo é que às vezes ele não tem condição de fazer esse atendimento, tá? É um atendimento. Não é um atendimento comum. Então, se não dá para fazer, a gente encaminha. Às vezes, aquele paciente tem limitação de boca, é um atendimento mais demorado, tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter. E não basta a gente saber a técnica, não basta a gente só saber executar. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter perseverança, persistir. E o mais importante, a gente tem que ter amor quando estiver tratando aquele paciente, ter o cuidado, tá? Lembrando da importância do TCLE, do termo de consentimento livre esclarecido, ele deve ser assinado, até porque a gente vai tratar um paciente que muitas vezes vai precisar de estabilização, vai precisar ser imobilizado, e isso tem que ser autorizado. Em relação à abordagem comportamental, a gente precisa pensar quais são as abordagens que a gente vai fazer, quais são as técnicas de condicionamento que a gente vai poder utilizar com aquele paciente. Às vezes a gente não vai conseguir fazer uma distração, o paciente não consegue, a gente não consegue, muitas vezes não vai conseguir fazer uma modelagem, tá? Então, a gente precisa entender se aquele paciente ele está apto para receber aquela abordagem. A gente precisa pensar na melhor, tá? Se ele tiver alguma limitação, a gente tem que pensar realmente no que vai fazer. Os responsáveis, eles devem ser orientados previamente em relação a quais técnicas a gente vai utilizar, se for técnica farmacológica ou não. Sempre bom anotar,
tá? Na ficha desse paciente. E como eu falei para vocês, algumas situações, elas vão necessitar de imobilização. Então, quando for fazer imobilização, a gente precisa do TCLE assinado, certo? Porque às vezes essa imobilização, a imobilização da mãe não é suficiente. Às vezes a gente vai precisar de outras pessoas para ajudar. Então, se esse paciente chegar com algum canto da pele machucada, pode vir querer culpar o dentista, mas a gente está fazendo o nosso trabalho e a mãe está consciente. Então, tem que ser tudo anotado, certo? Aqui uma pacientezinha usando, ó, a modelagem, paciente Down, tá vendo? A gente consegue fazer a modelagem com ela. Pacientes que com síndrome de Down a gente consegue trabalhar tranquilamente. Aqui a gente já tá utilizando o PedWrap, que é esse pacote pediátrico, tá? É um tecido que tem vários velcros. Aí envolve e fica imóvel, tá? Fica parecendo um charutinho. Para fazer isso, precisa de autorização, tá? Aqui, como eu falei, algumas vezes não é suficiente, tá? Uma pessoa, ou o pacote pediátrico não é suficiente, aí às vezes a gente precisa que a mãe tá ajudando, mas observem que tem 5 pessoas aqui também auxiliando. É muito comum, eu tenho altas fotos assim, certo? Aqui ainda a criança fazendo uso da modelagem com um bonequinho. E a técnica falar, mostrar, fazer, certo? A gente consegue também utilizar, mas aí a gente tem que analisar o paciente. O paciente consegue receber a técnica ou não, tá? Isso aí a gente tem que avaliar, porque não adianta. O paciente tem algum comprometimento cognitivo, aí você vai utilizar alguma dessas técnicas, às vezes não tem o que fazer, tá? Então só vai perder tempo, tá? Então cuidado e fiquem atentos em relação a isso. A saúde bucal, pessoal, ela não é restrita. A saúde bucal está diretamente relacionada com a saúde geral. Então, se esse paciente se alimenta bem, sistemicamente, esse paciente vai estar bem, tá? Não vai estar com suas defesas alteradas. Então, a gente tem que pensar na qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem que falar em promoção de saúde. Essa é a nossa principal função. E ela tem que se iniciar o mais precoce possível. Se com as crianças já nascidas, a partir dos 6 meses, já se consegue fazer. Como eu falei para vocês, a importância do pré-natal odontológico, a gente pode estar junto da equipe do pré-natal. Infelizmente, a gente não tem a grávida, ela não vai tanto ao dentista, porque tem aquele mito de que não pode ir, que não pode fazer nada. Muito pelo contrário, é super recomendado o pré-natal odontológico, tá? Eu coloquei essa parte em vermelho porque a nossa dificuldade de fazer a promoção de saúde, ela muitas vezes ela está associada à falta de colaboração do núcleo familiar, à falta de colaboração dos cuidadores, tá? Às vezes esses cuidadores, eles estão muito sobrecarregados, tá? Com outras tarefas, não só com o paciente, mas tem outras tarefas e muitas vezes eles não têm como se dedicar, certo? Outra questão, a dificuldade de acesso aos serviços especializados. Como eu falei para vocês, não são todos os locais que possuem serviços para PNE. Tá? Não, a gente tem dentro do CEL, dentro da atenção, dentro do SUS, digamos assim, a gente tem os centros de especialidades odontológicas, mas nem sempre tem o profissional para pacientes especiais. Aí o que acontece? Muitas vezes esses pacientes, eles precisam se deslocar para outras cidades. Esses pacientes, às vezes, eles não têm tanta condição, porque acaba sendo, tendo um custo. Às vezes eles não conseguem passar muito a questão de passagem, porque esse paciente não tem, muitas vezes não dá para ir só um cuidador e o paciente, às vezes vai mais pessoas da família para ajudar, então tudo isso vai dificultar.
Outra questão é a falha da prevenção precoce. Às vezes a família ela vai receber aquela notícia que aquela criança ela nasceu com aquela determinada deficiência, então o impacto emocional gerado pela notícia ela vai ser grande e ele não vai pensar em prevenção. A prioridade naquele momento vai ser a busca terapêutica, algo que a gente pode dar de remédio, o que a gente pode fazer para melhorar. Tá? Então, isso são alguns obstáculos que a gente encontra em relação à promoção de saúde. Dentro da prevenção, e falando especificamente nas doenças bucais, dentro da prevenção, a gente pode fazer um controle mecânico e químico do biofilme, tá? Um controle de dieta, orientar em relação ao consumo e à frequência de carboidratos açucarados, a terapia fluoretada, que é o quê? As visitas ao consultório para fazer a prevenção, avaliação do risco do paciente, aquele paciente tem risco de ter novas lesões. Para aqueles pacientes que a gente consegue fazer uma educação, a gente tem que fornecer, tem que incentivar algumas medidas. Algo que é importantíssimo, o treinamento dos pais e dos cuidadores. A gente sabe que a maioria das vezes esses pacientes eles vão ter uma dificuldade motora, então é essencial a gente fornecer informações, de fornecer treinamento, tanto para os pais, para os cuidadores, para eles poderem melhorar, vão puxar a sardinha para a gente, a nível da saúde bucal, tá? Outra coisa importante, integração dos cuidados da saúde bucal dentro das atividades diárias e os cuidados preventivos periódicos do profissional. Então, é realmente a interação entre em casa, fazer o trabalho de casa e levar aquele paciente para o profissional, para a gente fazer o acompanhamento periódico, tá? Então, esse casamento, ele é muito importante. Aqui são alguns dispositivos que auxiliam na questão de higienização, essas escovas adaptadas com essa massa, tá? A gente pode, isso aí ajuda bastante na empunhadura dos cuidadores. Às vezes o paciente ele não quer abrir a boca, então o que a gente pode ensinar para os cuidadores? Fazer um abridor de boca natural, que é bem simples de ser feito, com paletas de abaixador de língua, paleta de picolé, certo? Vai empilhar, cola envolve com mangaze e com esparadrapo e vai fazer, não sei se vocês conseguem ver direitinho aí. Aqui embaixo tem ele já formado, tá? Então, coloca o abridor de um lado, higieniza do lado oposto, depois troca novamente e faz. Outra ideia também, caninho de PVC. Pega um pedaço de cano de PVC, coloca no dedo e abre a boca do paciente para colocar ali, ele não vai fechar. A gente utiliza, tá? Na clínica de pacientes especiais esse dispositivo. Quando a gente não tem os abridores, a gente pode utilizar. Professora Maria Cristina também tem uns dedos, não sei se vocês já viram. Vocês pagam com ela, ou se ela leva esses... Ela tem um dedo de resina acrílica, é o formato do dedo dela mesma. Ela calça aquele dedo e vai fazer o atendimento. O paciente não morde, bem legal mesmo, tá? Outra opção é pegar a garrafa PET e fazer esse corte, ó. Observem, tá? Já serve de proteção também. Associado a isso, se o paciente ele tem condição de comprar escova elétrica, também pode ser, a gente pode indicar a escova elétrica, tá? E o uso do fio dental. No uso do fio dental, eu sempre recomendo esse forquilha, tanto para criança quanto para pacientes com necessidades especiais, ó. Esse daqui, muito prático, muito legal para se fazer a remoção. No consultório, quando a gente vai fazer a terapia de flúor, a gente sempre vai dar preferência ao verniz fluoretado. A gente não vai utilizar o flúor gel, tá? Porque vai escoar, tem risco de engolir. Então, por segurança, sempre ter
o verniz, tá? Porque aí não vai ter risco de engolir. Em relação aos retornos, a gente vai observar o risco e a atividade de cárie. Se aquele paciente tem um risco alto, ele vai vir com mais frequência, tá? Então, isso vai depender muito do risco e da atividade. O que é que eu posso falar para vocês de importante, das considerações finais? Que a sistematização da educação em saúde ela é importante, tendo em vista a adoção de programas preventivos e as avaliações profissionais periódicas. Elas vão ser essenciais para que essa população possa apresentar no futuro alto índices de saúde bucal. É aquela velha história, a gente vai ensinar para fazer em casa, para manter, e a gente vai atuar periodicamente dentro do nosso consultório, tá? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu só vou passar agora em relação às datas de provas de vocês, tá? Como eu falei, o conteúdo teórico se encerra hoje. Eu queria depois que vocês vissem se na plataforma de vocês tem todas as aulas. Se por acaso tiver faltando alguma aula, eu vou colocar, eu vou inserir, tá? Mas eu preciso que alguém verifique isso para mim. Vamos para... Oi, quem falou? Eu acho que só tem aquelas aulas que a senhora estava dando no portal de professor Alvani. Alvani, né? Ô, João, se você puder ver aí as aulas que estão faltando e me enviar, eu agradeço muito, porque aí só é que eu coloco, certo? Eu vou colocar os slides. A nota de vocês da AV1, eu estou calculando, porque teve pessoas que não colocou a turma, se era sétimo A ou se era sétimo B. Aí o que foi que aconteceu? A professora saiu louca atrás de que turma era, porque eu não conheço todos vocês, tá? Mas antes da segunda avaliação, eu já vou colocar as notas de vocês, não se preocupem. Eu estou lembrada. Porque teve gente que não botou a turma, para eu adivinhar, colocou só a matrícula. Então fica bem complicado. Eu vim terminar de fazer isso hoje à tarde, tá? Mas eu já vou calcular, acho que até o final da semana eu vou colocar no portal, certo? Em relação à segunda AV2, a AV2, no caso a segunda AV2, a AV2, eu vou dar algumas datas para vocês, tá? A prova de vocês vai ser dia 7/6, certo? No horário no horário da aula de vocês, ou seja, vai ser à noite, tá? A partir das 19 horas, no dia 7. Segunda chamada vai ser dia 14/6, certo? E eu vou fazer um horário único, eu não vou fazer 3 horários, tá? Quem for fazer segunda chamada vai ser um horário único, tá? Provavelmente vai ser à tarde, tá? Dia 14/6, segunda chamada, certo? E a nossa prova final, quem ficar para a final, a prova vai ser dia 21/6, certo? Eu vou colocar aqui. Então, AV2, 31. Eu acredito que não vamos ter aula, porque no outro dia vocês já iniciam semana de prova, tá? Eu não coloco, por isso que eu coloquei as duas aulas juntas. Porque aí fica muito em cima da semana de prova de vocês, tá? Que já começa dia 1º, vocês já têm provas dia 1º, não é isso? Aí eu realmente, por isso que eu não quis colocar, porque aí fica meio, vocês vão estar todo mundo meio, ai, cabelo deu não, vai estar todo mundo meio estressado, né? Então, é melhor não. Como eu já adiantei, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, dia 7/6, no horário da aula de vocês, ou seja, 19 horas, vai ser a AV2, certo?
Dia 14/6, a segunda chamada. Tem alguém para a segunda chamada? Se atentem para vocês solicitarem a segunda chamada, tá? E dia 21/6 é a final. Se Deus quiser, ninguém vai para a final, né? Vai todo mundo tirar nota boa. Certo? Por favor, repassem essas datas para a representante. Em nome de Jesus, todo mundo vai tirar nota boa, minha gente. Em nome de Jesus, eu creio nisso, que não vai ter final, certo? Eu acho que vocês se saíram bem nos seminários. Tem o pessoal ainda que mandou o relatório do simpósio, tem meio pontinho aí que vai ajudar também. E sim, eu estarei com vocês na clínica de odontopediatria, estaremos juntos, certo? Não sei ainda, não calculei, mas eu acho que, Bárbara, mas eu acho que vai ajudar os seminários, tá? Eu acho que os seminários vão ajudar bastante. E quem entregou o meio pontinho, tá? Do simpósio, quem fez o relatório também. Tudo isso vai ajudar vocês. Se, veja, lista de material, eu posso enviar sim, depois eu envio, certo? Eu vou enviar a lista de, mas já tenho a lista de material sim, que eu já enviei. Então depois eu coloco, sabe onde? Eu vou colocar posso botar na plataforma, né? Eu coloco lá na plataforma de vocês, a lista de material. Já comprou minha lista? Dan, quer pagar o odonto? Ó, gostei de ver, certo? Tá animada para a clínica de odontopediatria. Por e-mail, posso mandar também o e-mail da turma, né? Deixa eu passar mais essa parte. Antes das aulas, não se preocupem que eu não vou pedir em cima, certo? De começar a clínica. Eu vou mandar a lista antes para os representantes. Eu vou mandar a lista de material. Eu vou mandar as regras da clínica, certo? A gente vai deixar tudo bem organizado. Não se preocupa, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Estudem para a segunda prova, porque vai ser o assunto todo, tá? A segunda AV2 vai ser o assunto todo. Então, estudem. Segunda chamada. Quem fizer segunda chamada vai ser a final, que é prova aberta, né? A segunda chamada também vai ser meio punk, tá? Não vou facilitar tanto, não. Então, estudem bastante. Alguém da turma de vocês vai fazer segunda chamada? Vocês sabem dizer? Eu acho que ninguém vai fazer segunda chamada, né? Então, até o final da semana, eu vou colocar as notas da AV1, tá bom?